Olá pessoal, aqui é o professor Martins e essa é uma das poucas gravações comigo aqui sem barba. Mas devido a uma cirurgia que eu tive que fazer, tive que retirar a barba. Então estou gravando aqui sem, né, algo que faz parte da minha personalidade. Vai ser um dos poucos momentos em que eu vou estar registrando essa minha aparência aqui. Assim que a barba crescer novamente, né, eu já vou retornar ao meu status aí, né, imagético. Hoje eu quero desejar uma feliz Páscoa para todos e eu realmente estava esperando, né, passar esse procedimento que eu tinha que fazer, que não era um procedimento sério, era um procedimento eletivo, mas eu queria passar para iniciar esta fase desses novos conteúdos que eu quero trazer, que na verdade não são conteúdos tão novos assim em relação à produção que eu já tive sobre eles. Especialmente aqui sobre as questões do Caminho de Santiago de Compostela, eu já tenho um livro publicado, tá? Então eu tenho assim já, desde que iniciou essa jornada pelo Caminho de Santiago de Compostela, quem não conhece o que é o Caminho de Santiago de Compostela, eu recomendo que faça uma pesquisa, dê um Google para entender, mas é um caminho sagrado no mundo cristão, né? É um caminho que existe há mais de 1000 anos e que ele visa, né, permitir que você faça uma imersão espiritual, né, dentro de uma visão cristã e que você passe por um processo, né, de imersão e que, na verdade, nesse processo de imersão você vai estar vivenciando a questão da jornada do herói. E eu já tenho mais de uma década, né, pesquisando esse assunto, me preparando para o Caminho de Santiago já há mais de uma década. E aí, né, depois que eu fiz o caminho, primeira vez, eu escrevi esse livro, Psique e Individuação no Caminho de Santiago de Compostela. É um livro mais voltado para uma questão mais psicanalítica e junguiana, uma vertente mais psicanalítica, né, junguiana. Lembrando que o Jung sempre faz, né, uma conexão com o inconsciente coletivo e do inconsciente coletivo com as questões espirituais. Então é sempre uma pontuação nesse sentido. Mas agora eu trouxe, e eu vou contar essa história em outros vídeos mais sobre isso, eu vou tentar voltar. E realmente eu estou pensando como que eu vou poder correlacionar isso, principalmente nesse canal que eu tenho aqui ainda, que eu procurei nos últimos anos tratar muito de assuntos de negócios digitais, criptos. Então eu deixei de produzir conteúdos, né, especificamente sobre esses assuntos aqui. Lá no começo, se vocês forem bem lá atrás, vocês vão encontrar vídeos sobre isso. Mas eu meio que deixei, né, da pandemia para frente. Eu não publiquei nada sobre isso. Por quê? Porque na pandemia realmente isso travou. Eu estive, e depois eu vou contar realmente por isso que eu quero contar mais. Eu estive aqui em 2019 até, eu explico um pouco sobre esse assunto. Eu estive em 2019 no Caminho de Santiago, a última vez que eu estive, e eu recebi um chamado, né, um insight para estar nesse ano específico, em 2019, no Caminho de Santiago. E eu não entendia muito bem por que tinha que, naquela época, né, depois já está aí alguns anos envolvido com a questão do Caminho de Santiago, mas em 2019 eu tive como se fosse uma missão depois do caminho, né? A gente tem um chamado para fazer o caminho, no livro eu explico isso, a gente, né, vai vivenciar isso conforme esse chamado vai sendo materializado, e depois eu percebi que existe um segundo chamado, que é uma missão depois do caminho. Então em 2019 eu estive lá tentando entender o que era essa missão depois do caminho, e na sequência veio a pandemia. E daí realmente as coisas paralisaram, e realmente eu não estava entendendo o fio da meada ainda, né? Não tive uns insights e tudo parou, tudo ficou muito estranho, né? E agora, né, pessoal? Então eu vejo aqui que eu tento até retomar, tá? Eu tenho umas postagens aqui, ó,
retorno à missão. Eu vou tentando explicar, eu vou tentando buscar os aspectos para retornar a essa missão de vida, né? Aos poucos, vamos dizer que isso vai aparecendo. Tudo está aqui bem explicado, né? Até acho que a última postagem antes do Covid foi essa aqui, ó. Fazer ou não fazer o caminho em época de coronavírus, tá? Depois, aí parou. Aí falei ainda alguma coisa, né? Bem solto aqui. Falei mais alguma coisa. Então, depois da pandemia, teve 1, 2, 3, 4, 5, com a de hoje 6 postagens. Realmente ficou muito fora do meu foco de interesse esse assunto. Mas eu tenho percebido ultimamente que a coisa tem vindo, tem voltado. A necessidade de se retornar a essa discussão, ela tem cada vez mais se apresentado. Né? Os insights, as demandas e as coisas pelas quais a gente está passando depois da pandemia, ela tem trazido a necessidade de voltar a falar desta questão. Eu já tinha aqui, depois do caminho, né, percebido que deveria trabalhar alguma coisa em relação a uma forma de organizar isso, que não fosse só da minha pessoa, enquanto escritor, enquanto peregrino, né, mas algo que fosse além e que tivesse uma organização. E desde o Caminho de Santiago, eu tinha percebido essa questão, né, da grande importância que as ordens, durante o caminho, elas teriam representado. E daí que veio, né, os insights para essa ideia, né, da gente estabelecer uma ordem do bom caminho. Hoje, e até isso tem, toda essa explanação inicial, peço até desculpas por ela, mas ela, para quem, né, talvez alguém que esteja assistindo aí esteja falando, moxa, mas o que isso tem a ver, né? O canal aqui sempre trabalhou com outras coisas e agora está vindo com essas ideias. Mas é porque essas ideias realmente elas estão presentes, né? Então, assim, dentro das multifacetas, né, da minha personalidade, da minha mente, dos meus interesses, essas daqui são assuntos presentes, tá? Eu tenho até em casa aqui um local em casa onde eu deixo todas as coisas do Caminho de Santiago ali, para eu nunca esquecer, né, para nunca me afastar da importância que ele tem. E eu tenho, né, se eu fosse poder escolher aonde eu gostaria de terminar meus dias nessa jornada, nessa missão existencial, eu gostaria de terminar no Caminho de Santiago. Eu me vejo muito nessa jornada, né? Mas a gente sempre, né, por mais que a gente queira algo, a gente tem que estar sempre aberto para aquilo que é o mais necessário naquela missão que a gente está cumprindo. Isso tem muito a ver com o assunto de hoje, tá? E se você está chegando agora nesses assuntos, né, já me viu falando de outros assuntos, talvez possa ser um chamado para você. Ou talvez com o tempo isso se torne um chamado, se torne algo importante, né? Algo que venha fazer parte, que você entenda o significado disso também para você. E hoje, falando aqui, aproveitando a Páscoa, né, para falar sobre isso, então eu fiz uma postagem aqui hoje, né, para falar da Páscoa. E como ela vai além, né, dessa festa comercial de venda de ovos ou de feriado, né, que na minha cidade turística está cheio de gente passeando, né, aproveitando o feriado, né, de ter emendado Sexta-feira Santa com Tiradentes na segunda. Então, o feriado prolongado. Mas, e além dessa questão do comercial do ovo de Páscoa, que não tem nada a ver com o assunto, porque o assunto aqui é espiritual,
o assunto tem a ver muito mais, né, com o evento mais importante do calendário cristão, tá? Que é a Páscoa, que significa, acima de tudo, né, a ressurreição de Cristo. Então, acho que quando a gente olha por esse outro ângulo espiritual do significado da Páscoa, consigo perceber que a gente vai trazendo de volta para a nossa consciência aquilo que realmente importa, tá? Porque entendo até a importância de um feriado, das pessoas terem, né, o sagrado direito de descansar. Entendo a importância, né, do... Até minha mãe, muito católica, muito ligada, né, italiana, muito ligada à questão da Páscoa, né, pelo lado espiritual, cristão, mas ela também tinha muito essa questão de presentear com o ovo de Páscoa, porque ela sentia que aquilo ali era até parte do processo que acontecia depois daquele grande almoço com a família, né, de confraternização, desse momento que para ela era muito importante em vários sentidos, né, de estar com a família. Para ela tinha dois grandes momentos, que eram Natal e Páscoa. Eram os dois momentos mais importantes do ano para ela. Momentos em que ela entendia que a família tinha que estar reunida e que havia uma celebração que não era só do encontro das pessoas, mas era uma celebração, né, de um fundamento espiritual cristão que ela tinha. Então isso está muito presente, né, quando eu penso em Páscoa. E até entendo que ela tinha o ovo de Páscoa de presente ali, mas aquilo nunca era o principal, né? Aquilo era só uma parte da confraternização dessa questão, né, da conexão espiritual do momento. Então, eu quero trazer aqui, para quem talvez não tenha, né, um pouco mais de aprofundamento de reflexão, mas essa é uma pequena postagem, tá? Só para que a gente possa, né, criar uma consciência, né? Porque é um momento de reflexão. É um momento de transformação pessoal, é um momento que a gente tem que entender melhor, né, a colocação dele no nosso próprio processo existencial, para que esse processo existencial possa ser maximizado, que ele possa ser utilizado de uma maneira melhor, e que as coisas possam caminhar para um melhor maior. Essa é a questão que eu vejo hoje, né? Então, quando eu penso na ordem do bom caminho, eu penso em que talvez a gente tenha que se focar em coisas maiores, coisas que a gente vai conversar aqui, mais e mais e mais. Até porque, e eu até coloquei isso aqui na descrição, na ordem do bom caminho, né, pessoal? A gente está vivendo uma era de purgação, uma era de caos, né? E por que não dizer uma era pré-apocalíptica, tá? Não quero aqui levar isso a um contexto de medo ou um contexto né, de trabalhar com coisas aqui, criando, né, um factoide, mas de um momento que a própria humanidade, por suas escolhas, por seus erros e acertos, mas muito mais pelos erros, acaba nos levando a condições que não são aquelas que a gente espiritualmente imagina que deveriam ser. Então tem sempre um teste que eu coloco e faço, e já escrevi sobre ele, que é você fechar os olhos e imaginar o que é um paraíso. Então imaginar que é um local ambientalmente saudável, não tem muita gente, é um local fresco, com uma natureza maravilhosa. E quando você fecha os olhos, por outro lado, e pensa no que é o inferno, você talvez vai entender que o inferno é um local quente, tudo destruído, deteriorado, com muita gente. Então é fácil entender que a humanidade está caminhando para uma situação pré-apocalíptica a partir dos seus próprios erros, contrariando toda a mensagem espiritual existente que nos dá o caminho para uma outra, que deveria nos dar a direção para uma outra escolha.
E a gente vai discutir muito isso, por isso, da ordem do bom caminho. Talvez a gente tenha que rever nossos caminhos. Isso é uma coisa que eu quero conversar bastante. E aí, a Páscoa, acima de tudo, e eu acho que essa percepção que vem, deve ser considerada por nós um momento de renovação, libertação e esperança. Então, independente da situação que você esteja, às vezes você está numa situação muito boa, né? Tua vida está muito boa, está muito bem, você está com muita saúde, você está bem, você é uma pessoa amada, uma pessoa que tem condições, que esteja numa situação, né, adequada, ideal, né, e muito, muito bem-fazeja, né? Tem uma bem-aventurança, uma boa-aventurança na vida. Mesmo nessas circunstâncias, a renovação, ela é importante. A libertação das coisas que não estão certas e a busca, né, essa esperança por um algo maior, que não é um algo para você, mas é um algo talvez para a humanidade, ele tem que fazer parte da sua reflexão. Então ela significa que todo ano, eu acho que isso que é importante, e eu quero começar a fazer isso a partir de agora, e toda a Páscoa eu vou trazer esse assunto, eu vou tentar repisar isso, tentar, né, trazer mais consciência, né, espiritual, de que juntamente, né, com o próprio processo de Cristo, se você pegar pelo lado né, da religião cristã, independente de qual você esteja ligado, você pode iniciar seu renascimento, transformando espiritualmente e iniciar novos caminhos existenciais. A própria ideia de caminho de Santiago, ou de bom caminho, é sempre você estar, né, num recomeço. Passar pelo caminho de Santiago é recomeçar. De certa maneira, é renascer. Né? Ninguém termina o caminho de Santiago, se realmente fez o caminho de Santiago, não foi lá só para tirar foto e caminhar lá alguns quilômetros, você realmente vai sofrer um renascimento no caminho de Santiago. Você vai entrar num processo existencial, espiritual, que vai te levar a umas alterações, que você vai sair de lá diferente. Então, quem fez o caminho de Santiago e está me escutando aqui, entende o que eu estou explicando. Quem ainda não fez, espero que tenha essa experiência, né, e que consiga chegar a esse passo do que a gente está falando aqui. Agora, quando a gente fala da Páscoa, e é isso que eu quero trazer, é importante a gente fazer uma revisão espiritual, colocar em prática novas possibilidades, tá? E dar mais valor ao processo sagrado da nossa missão existencial. E a missão, quando a gente pensa em missão, pessoal, eu acho que isso é uma coisa que eu quero conversar muito aqui. Não estamos dizendo as realizações pessoais voltadas para nós, né, para o próprio ego. Não. Quando a gente fala de missão espiritual, existencial, a gente está falando das coisas que a gente tem que fazer para além do nosso ego. E aí sim a gente começa, dentro do contexto existencial, a atingir espaço de espiritualidade. Porque enquanto você está fazendo para você, você não está trabalhando com espiritualidade. Você está trabalhando com ego material. Né? Ego físico, material. O termo que o Freud até dizia, eu quero. Né? Então o eu quero não tem nada de espiritual. Então se você está ainda, né, dentro de uma visão espiritual do eu quero, você está se enganando. Porque isso não é espiritualidade. Isso aí é materialidade. E isso é um grande erro. Muitas vezes, até o chamariz usado por muitas falsas instituições que trabalham com a visão religiosa. Mas vamos parar por aqui, que eu não quero avançar muito nesse assunto, mas trazer mais essa questão de a gente compreender que quando eu falo missão, eu tenho que partir além daquilo que eu quero para mim e conseguir então chegar a um outro local que não é seu,
E que ali sim realmente se encontra esse espaço a mais. Então, aproveitar a Páscoa para entender isso, né? Então, a partir do momento que você olha para a Páscoa enquanto um momento de renovação, libertação e esperança, um momento de ressurreição de Cristo, você tem que entender que o seu renascimento também depende das escolhas que você fizer para desempenhar daquilo que você já consegue entender, que você consegue ir além do seu eu quero. É isso que é o trabalho a ser feito. Eu acho que quando a gente pega aqui até, né, uma passagem bem importante, né? Então a gente pega aqui em Mateus, né, 28, 6, assim, ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Quando a gente traduz isso para nossas vidas, a gente pode pensar que renascer é deixar de estar na mesma situação. Então você só renasce quando você deixa aquela situação em que você estava. Se você continua naquela situação em que você estava, não há renascimento, há manutenção. Há permanência na mesma situação em que se estava. E aí, para você se permitir renascer, eu acho que isso é importante, né? Você tem que renovar esse compromisso, acreditar nessa intervenção divina, né? Ter mais fé de que nós temos um propósito que vai além daqueles nossos eu quero. Não há renascimento enquanto você estiver no eu quero. E eu sei que muitas vezes a fé e a esperança ajudam na aprovação de quem está muito necessitado e nos casos em que o eu quero é muito mais algo básico, né? É pedir algo básico. Eu entendo isso. E aí, claro que a gente está aqui balizando, né, com todos os tipos de circunstâncias possíveis, né? Mas entendendo de que a missão, ela sempre vai muito além das provações atuais que qualquer pessoa esteja passando. Então isso que tem que ficar bem claro. Então, quando a gente fala no bom caminho, a gente está pensando sempre no que está indo além da gente. E até tem outra passagem aqui muito importante. Lembra-te de que foste escravo no Egito e que o Senhor, teu Deus, te libertou. Então acho que aqui tem uma conotação muito importante em relação à libertação. Você ainda está escravo em relação ao quê? Você ainda está escravo em relação a quem? Você ainda está escravo em relação a quais falsas crenças, a quais ideias erradas e o quanto você se permite renascer, se libertar e avançar. Então essas são questões que têm que ser colocadas. A esperança e fé nas alterações dos ciclos de vida exigem que a transformação interior ocorra primeiramente. Então nada muda enquanto tudo isso que a gente falou até agora aqui não fizer um sentido para você, não fizer você repensar, você mudar, você entender que as coisas como estão não estão adequadas. Que a gente está caminhando, né, numa era de purgação, a gente está caminhando por uma intensificação de caos, para algo pré-apocalíptico, porque nós estamos produzindo isso. Porque nossas escolhas não são as melhores. E que a nossa responsabilidade espiritual por isso existe. E isso precisa realmente ser entendido. No sentido de que as mudanças devem ser feitas para que o renascimento aconteça, para que o seu renascimento aconteça. Né? Então eu vejo que essas discussões elas acabam de um ponto de vista espiritual, mas também filosófico,
elas existem de um ponto de vista filosófico que precisa ser trabalhado. Na própria filosofia de vida. Então, quando a gente vê, né, que toda a libertação é, antes de tudo, um rompimento com velhas amarras, falsas crenças e erros existenciais a serem perdoados com as devidas recomposições. Então, o significado de um momento como a Páscoa, e eu acho que é até a primeira vez realmente que eu também faço essa leitura desse balanço que a gente faz da vida, né? Eu acho que a Páscoa ela pode ser, sim, esse momento para a gente começar a fazer isso. É um momento importante. Muitas vezes as pessoas pensam, no Ano Novo eu faço isso. Mas o Ano Novo não é né, gente, não é uma construção espiritual, né? O Ano Novo é uma construção de calendário. A Páscoa, sim, ela tem um sentido espiritual, né? De início de ciclo, de ressurreição, de renascimento, de recomeço, de esperança, um novo ciclo que se inicia. Então eu até fiz questão de já gravar esse vídeo na Páscoa, porque eu acho que ele é um momento que a gente tem que realmente começar a olhar as coisas de uma maneira diferente. E eu acho que essa é a nossa proposta, né? Esse é o segundo chamado. Cada vez eu entendo que isso vai ficando mais claro, cada vez eu vejo que mais a gente pode pontuar sobre o assunto. Se você realmente ainda não conhece nada sobre o Caminho de Santiago, recomendo que você dê uma lida, que você investigue, que você entenda. Né? Se possível, se quiser acessar o nosso livro aqui, que fala, né, de uma visão mais psicanalítica, mas não deixe de ter um contexto espiritual. E que a gente possa, aos poucos, ir construindo mais e mais isso e trazendo isso para a nossa realidade. Né? Então, toda essa conversa que aconteceu aqui, né, que eu tento conversar com vocês de alguma maneira, né, ela tem esse liame. Né? Para quem estiver interessado, também tem muitas postagens aqui no blog. Na verdade, o livro todo foi construído no blog, né? Que ele foi sendo publicado aos poucos. Todas as vivências foram sendo publicadas. Então tá tudo aqui, tem muita coisa. Né? Já faz muito tempo que a gente está publicando. Desde que a gente começou, né, essas discussões, tem muita coisa, gente. E vamos aos poucos construindo juntos. Né? Eu queria fazer essa mensagem hoje para tentar colocar a Páscoa realmente com o sentido que ela deve ter. E quando a gente olha, né, pela ordem do bom caminho, dos caminhos que a gente deve começar a trilhar daqui para frente, tendo em vista as coisas que vão acontecer daqui para frente, eu acho que esse é o melhor passo a ser dado. Então quero dizer para vocês que vocês tenham uma boa Páscoa, que vocês já tiveram, né? Porque eu já estou gravando isso aqui na madrugada do dia de Páscoa. Que vocês, né, fiquem com Deus e que reflitam sobre o alcance das coisas, sobre aquilo que transcende o eu quero, sobre aquilo que nos traz e que é nosso dever. Se vocês chegaram até aqui, né, entenderam, conseguiram, né, sobreviver ao vídeo, e tudo que isso pode significar para vocês, né, em termos até de assunção das missões existenciais espirituais de vocês, né, de cada um de nós. Tá bom? Então, sou o professor Martins e até nosso próximo vídeo.